Turma do Propósito, e aí, meu irmão, tudo bem? Espero que sim. Estamos aqui para terminar a semana de uma maneira excelente, estudando a Palavra de Deus. Aqui no Grupo Propósito, como você sabe, o nosso propósito ele consiste em 3 passos: ler um capítulo da Bíblia por dia, orar todos os dias e também tentar mudar. Vamos juntos, irmãos, fechar bem essa semana. Hoje, 1 Samuel, capítulo de número 22. Não deixe de convidar pessoas para estarem conosco. Aqui elas vão ouvir uma palavra preparada com carinho e exposta aí com fidelidade às Escrituras. Vamos lá para 1 Samuel, capítulo 22, um capítulo que nós nos identificamos. Porque você que está me ouvindo, com certeza, se você se parece comigo, é um ser humano normal, comum, você já teve desejo de ficar sozinho, de fugir em alguns momentos, de se isolar. Foi assim que Davi se sentiu. Aqui no capítulo 22 diz que Davi, depois de ter conseguido aqueles pães, aquela espada, depois da tentativa frustrada de ir, a decisão errada de ir até Axe, ainda bem que ele acordou e ele disse: onde eu estou me metendo? E ali ele se fingiu de louco e conseguiu sair daquela situação. Ele se isolou. Ele foi para a caverna de Adulão. A caverna de Adulão era uma caverna de refúgio. Se nós conectarmos esse capítulo com contextos bíblicos, por exemplo, com o contexto bíblico de Juízes, lá vai nos dizer que o povo de Israel começou, por causa do seu pecado, eles haviam sido assaltados pelos midianitas, eles começaram a se refugiar em cavernas, em fortalezas nas montanhas. Então, os israelitas, eles já tinham as cavernas, como lugar de se esconder. Então, o que Davi foi fazer na caverna de Adulão foi se esconder. Esconder de quem? De todos. De Saul, das pessoas. Por quê? Porque Davi, nesse momento, eu fico imaginando como ficou o seu coração. Ele estava se sentindo um ser radioativo. Porque ele sabia que com quem ele estivesse, as pessoas estariam correndo risco. Como foi o caso de Mical, com certeza o coração dele como esposo ficou preocupado com a sua mulher. Também devemos imaginar que Jonatas contou todos os detalhes da sua conversa com Saul. Inclusive que Saul tentou matá-lo naquele momento em que Jonatas o defendeu. Ele com certeza ficou preocupado. E nós vamos ver nesse capítulo ainda que o próprio Davi teve um pressentimento de que Doeg, que era um servo de Saul, que estava ali em Nob com os sacerdotes, iria relatar e delatar os sacerdotes a Saul. Portanto, Davi, ele estava se sentindo assim um ser radioativo, que não servia para ninguém, que não poderia ajudar ninguém. Você já deve ter se sentido assim. Eu, muitas vezes, irmãos, já me senti assim. E uma decisão comum que nós tomamos, e Davi não foi o único, nós temos outros homens de Deus na Bíblia, e nós vamos ver ainda, que tentaram se isolar, tentaram correr, tentaram fugir. Mas quando Deus tem um plano para a minha vida e para a sua vida, meu querido irmão, não adianta você fugir. O Senhor vai mandar pessoas até você para que você cumpra o seu propósito. Sabe? E aqui nesse momento, Davi, vamos lembrar que Davi, tudo indica que ele era alguém que não tinha a predileção na sua casa até então. Mas agora, nesse momento de dificuldade, foi ter com ele toda a sua casa. Irmãos, nos momentos em que nós nos isolamos, a família se mostra muito importante. E às vezes a gente fica perguntando para Deus assim: por que eu estou passando por isso? É porque no momento de dificuldade, irmãos, é que nós aprendemos realmente o valor da família. E a família de Davi aqui foi ter com ele, mesmo sabendo que corria um risco, seu pai, sua mãe, seu pai já era idoso, a sua mãe, nós sabemos muito pouco sobre ela, toda a casa de Davi foi ter com ele. A família é um dos locais, irmãos, onde nós devemos nos refugiar, servem para nós como refúgio. Aqui Davi estava se isolando, mas a família não queria deixar sozinho. E assim deve ser mesmo a família. Quando alguém começa a se distanciar, querer perder o contato, querer parar de se comunicar, meu querido irmão, vença o orgulho. Às vezes nós deixamos de nos relacionar com os nossos familiares por causa de coisas. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido irmão. As coisas, elas perdem o valor. Coisas passam, coisas acabam, coisas vêm e vão. Agora, as nossas relações, a nossa ligação foi planejada por Deus desde a eternidade. Não perca os laços. Se relacione com as pessoas. Mas ele não merece. Meu querido irmão, deixa eu dizer para você, o mundo dá muitas voltas. Você precisa amar, inclusive os da sua casa, cuidados da sua casa, ter paciência com o da sua casa, manter os vínculos. Se alguém está se isolando, vá atrás dele. Se você percebeu que tem alguém dentro de uma caverna, não deixe ali isolado, vá atrás dele, procure notícias, procure fazer com que ele saiba que você está ali também. E não só isso, irmãos. Davi queria fugir do propósito que Deus tinha para ele. Não dá para ser rei dentro de uma caverna. Então o que Deus faz? Deus manda um monte de gente com um monte de problema, porque Davi, eu imagino que o pensamento dele era o seguinte: olha, eu não quero saber de nada, eu quero apenas cuidar da minha vida. Eu não quero saber de nada. Então o que Deus faz? Deus, para que Davi não caia em amargura pensando nos seus próprios problemas, Deus manda para ele ali um exército composto de pessoas problemáticas, endividadas e depressivas. Está aí no texto. Foram ter com Davi homens que estavam em dificuldade, correndo risco, problemáticos, homens que tinham dívidas e todos amargurados de espírito. E Davi se tornou o chefe deles e havia entre eles 400 homens. Meu querido irmão, Deus mandou gente cheio de problema para Davi. Para quê? Para que Davi fosse curado. Porque não tem nada, irmãos, que cura a gente mais do que nos preocuparmos com as outras pessoas. Se você tem alguma dúvida, leia lá Isaías 58. Lá fala sobre a cura que brotará sem detença. E lá diz que essa cura virá quando nós nos preocuparmos, não conosco, mas com os outros. A melhor maneira de nos curarmos dos nossos problemas é não darmos a ele tempo. Nós nascemos para cuidar das pessoas.
Eu, quando atendo as pessoas, sempre recomendo para aqueles que estão passando por depressão, para se preocuparem não com seus próprios problemas, seus dilemas, mas se preocupar com os dos outros, ajudar os outros. Quando você ajuda os outros, Deus está trabalhando no seu aqui, você está gastando a sua energia, seu tempo, seu foco em outra coisa, enquanto isso Deus está cuidando de todas as coisas, como ele sempre cuidou. Então Davi queria fugir da liderança, e Deus disse assim, nada disso. Eu vou provar para você que eu tenho um propósito, então não vou deixar você parar. Não pare. Você não tem o direito, irmão. Ninguém de nós tem o direito de tirar férias aqui na face da terra. Ninguém pode dizer assim, eu já fiz demais, agora eu vou deixar para outros. Como eu já ouvi diversas vezes alguns cristãos dizer, o lugar do cristão descansar é no céu. Aqui nós estamos para servir. Servir no momento em que nascemos de novo, até aquele último suspiro. A nossa vida não nos pertence, a nossa energia não nos pertence, o nosso tempo não nos pertence, pertence ao Senhor. E é por isso que Deus envia então para Davi esses homens. E Davi agora não está mais sozinho, está cercado de gente imperfeita, como eu falei, gente cheia de problema, talvez pessoas com dinheiro complicado, pessoas com no Serasa, endividados, amargurados de espírito, depressivos. E Davi se torna chefe deles. Meu querido irmão, a gente também tem muita mania de colocar defeito naquilo que Deus coloca nas nossas mãos. A gente queria estar num emprego melhor, a gente queria estar numa família melhor, a gente queria estar num contexto melhor, viver numa cidade melhor. E se Deus fizesse tudo que nós estamos pedindo, com certeza quando nós chegássemos lá, nós queríamos também mudar tudo de novo. Queria estar numa cidade ainda melhor, numa família ainda melhor, num contexto ainda melhor, numa cidade ainda melhor, porque nós somos eternamente insatisfeitos. Mas eu quero dizer para você o seguinte, não é assim que Deus trabalha. Deus usa as coisas loucas desse mundo, e desses 400 homens, Deus vai levantar o maior exército que Israel já viu, liderado aí pelo general Davi, pelo comandante, pelo rei Davi. Então, meu querido irmão, quando o Senhor está conosco, pode ter certeza que nós não vamos nos sentir sozinhos. Se você quiser saber mais detalhes desse episódio da vida de Davi, eu recomendo você a ler lá o Salmo de número 142, e se eu não me engano, irmãos, o Salmo também de número 47 ou 57, um desses dois, se eu não me engano, 57. Você vai ver declarações que Davi deu enquanto estava na caverna aí de Adulão. E vamos lá. No texto aqui também vai mostrar a diferença de um homem de Deus, porque Davi, ele estava lá na caverna e Deus manda para ele a família, Deus manda para ele homens endividados, ele não deixa aqueles homens com seus problemas, ele não chega e fala assim, sai para lá, não quero saber de vocês, cada um com seus problemas. Não, ele se torna líder daqueles homens. E diz o texto que ele toma uma decisão, ele falou, olha, meus pais são idosos, ele vai até o rei de Moabe, pede ao rei de Moabe para ficar com os pais dele, até que ele resolva a vida dele, pede a eles esse favor, e todo mundo temia Davi como guerreiro, e era bom ter Davi devendo, né? Davi aí tendo um crédito. Ele entrega ali a Moabe. Vamos lembrar que os moabitas eram parentes distantes dos israelitas, pelo vínculo através de Ló, eram dos descendentes de Ló. No entanto, não eram parte do povo de Israel, fique claro isso. E um profeta ali, o profeta Gade, disse a Davi o seguinte, olha Davi, não fique nesse lugar seguro, vá para a terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. O profeta disse para ele, Davi, sai da zona de conforto, Davi, sai da caverna, vai para a terra de Judá. A missão que Deus deu para você é no meio do povo de Israel, sai da caverna, vai para um local onde o Senhor possa te usar. Então, meu querido irmão, o que nós devemos fazer é isso. Quando nós estamos angustiados, depressivos, não querendo ver ninguém, querendo se isolar, o que você deve fazer é contrariar o seu coração, não dê ouvido ao seu coração, para de dar ouvido à voz do tentador que hoje teima em repetir para as pessoas que nós somos o que sentimos. Se você for o que você sente, meu querido irmão, você está perdido. Porque às vezes sua mente vai pedir para você se isolar, entrar em reclusão, se afastar de todo mundo, não confiar em ninguém. Então preste atenção, meu querido irmão, não é isso que nós devemos fazer. E é por isso que o profeta diz aqui em nome do Senhor, sai deste lugar seguro. Porque eu vou te dar o livramento, mas não vai ser essa caverna, não vai ser esse ambiente, não vai ser esse contexto. O que Deus está dizendo vai para a terra de Judá, vai para o meio do povo de Israel. Você é do povo de Israel, eu te escolhi, não importa se Saul te rejeitou, que eu te escolhi, então você vai para lá. E Davi então foi, claro, com temor, né? Ele vai para o bosque de Herete, que era um lugar de densas vegetações, onde ficava fácil ele para esconder. No entanto, ele estava ali pronto para servir ao Senhor. E nós vamos ver que Davi vai fazer isso. Agora olha a diferença. Davi, com todas as circunstâncias contrárias, porque ele não tinha sustento. Você imagina o que é prover para 400 homens e suas famílias todos os dias? Não é fácil, irmãos. Não é fácil. Você tem uma casa aí com poucas pessoas, você sabe quanto custa manter uma casa. Agora você imagina sustentar todo esse povo. Davi se tornou chefe deles. Davi foi para o bosque ali de Herete e ficou lá. Saul, sabendo que Davi e os homens que o acompanhavam foram descobertos, ele reúne ali os benjamitas e diz para eles, olha, nem vocês que são meu povo estão me traindo, vocês estão me traindo, estavam ali todos os servos de Saul. Será que Davi prometeu para vocês também terras, vinhas? Será que ele prometeu para vocês riquezas? Será que não tem ninguém? Olha só o que ele diz. Porque não houve ninguém que me avisasse que o meu filho fez aliança com o filho de Jessé. Saul está indignado com o fato de Jonatas ter ajudado a Davi a fugir. Aí Doeg, o Edomita, que é Edomita, então ele era de Edom, ele não era do povo de Israel. Esse Doeg, ele vai dizer assim, lembram que ele estava lá quando Davi chegou e conversou com o sacerdote Aimeleque. Aí ele diz para Saul, olha, eu vi, eu estava lá, e o filho de Aitube, Aimeleque,
e toda a casa do seu pai, sacerdote, estava em Nob. E eles chegaram, Davi chegou e pediu pães, ele deu pão, deu uma espada e ainda consultou o Senhor em favor de Davi. Então Saul mandou chamar toda a casa de Aimeleque. E ele pergunta assim, por que você conspirou contra mim, você e o filho de Jessé? Pois você deu pão, espada e consultou Deus a favor dele. E aí Aimeleque diz assim, e quem é todos os seus servos, ó rei? É mais fiel que Davi? É seu genro, casado com a sua filha, chefe da sua guarda pessoal, o mais honrado da sua casa, ou seja, está dizendo, além de ser um parente, seu genro, é o responsável pela sua guarda, é o seu homem de confiança. Por acaso foi essa a primeira vez que eu consultei o Senhor em favor dele? Quantas vezes eu já fiz isso? Porque vamos lembrar que Saul mandava Davi para a guerra, ele ia, e sempre, pelo que nos mostra aqui o texto, Davi procurava consultar o Senhor. E ele diz que o rei jamais acuse este teu servo, e ninguém na casa de meu pai, pois este teu servo nada soube de tudo, nem muito e nem pouco. O rei respondeu, Aimeleque, você morrerá. E ele mandou então que matassem toda a casa de Aimeleque, ao todo 80 pessoas. Porém os servos do rei não quiseram estender a mão contra os sacerdotes do Senhor. Saul era um líder mau, um líder sem moral. Essa já é a segunda vez que Saul dá uma ordem e os seus servos se recusam a cumprir. Sabe por quê? Porque apesar de ele ser o rei, as suas ordens eram imorais, não podiam ser cumpridas. Somente poderiam ser cumpridas por outro perverso. Porque quem dá ouvido ao perverso é outro perverso, meu querido irmão. Os seus servos não quiseram cumprir. Você entende o que é isso? O rei mandou e os servos não quiseram cumprir. E Saul estava cego pelo seu poder, pela sua... Ele estava obcecado por Davi, por matar Davi, por eliminar a concorrência. Pode ter certeza que se Saul conseguisse atingir seu objetivo, ele não pararia aí. Todo mundo que ele pudesse ver como ameaça daqui para frente seria eliminado. E olha lá se ele não fizesse isso com os próprios filhos. A gente viu que ele já tem disposição. Então Doeg, por ordem de Saul, Doeg o Edomita voltou e matou 85 homens. Eu falei 80, né? Corrigindo, 85 homens que vestiam estola sacerdotal de linho. Também a Nob, a cidade desses sacerdotes, passou a fio espada e matou homens, mulheres, meninos, crianças, bois, jumentos e ovelhas. Fico pensando, como Saul amava mais a si mesmo que a Deus. Porque o Deus de Israel pediu que ele fizesse isso com os amalequitas. E ele não foi capaz de fazer. Agora, em nome dele, do seu egoísmo, ele fez isso com aqueles que representavam Deus. Ele passou a fio de espada. Mesmo sabendo que os sacerdotes tinham uma linhagem muito específica, não podia ser eliminada, porque só podia ser sacerdote aquele que fosse da família de Arão. Ele mandou matar tudo. Ele estava disposto a acabar com as ordens de Deus para fazer cumprir a sua vontade. Nós temos um homem que não tem nada e sai da caverna para obedecer a Deus. Nós temos um rei que tem tudo, entre aspas, tudo, ele acha que tem todo o poder, e está disposto a acabar com Deus para poder levar à frente o seu plano de vingança. Olha que contraste, queridos irmãos. Por isso que Davi é um gigante, e Saul, apesar da sua estatura, é um anão. E aqui, pela graça de Deus e providência, um dos filhos fugiu, e esse filho era Abiatar, e foi até Davi e contou tudo o que aconteceu. E Davi ficou com muito pesar, porque Davi disse, olha, eu sabia que Doeg, o Edomita, que estava ali, não deixaria de contar tudo a Saul. Eu fui a causa da morte de todas as pessoas do seu pai. Só que Davi agora muda o discurso, ele diz assim, fique comigo, não tenha medo, porque quem procura a minha morte, procura também a sua. Mas comigo você estará salvo. Comigo você estará salvo. Davi aqui, irmãos, já lembra aquele homem que enfrentou o gigante. Comigo você estará salvo. Então, nos momentos, irmãos, de solidão, nós somos fortalecidos pela providência de Deus. Às vezes ela não vem como nós esperamos, porque vem pela família que nós muitas vezes escolhemos nos afastar. O levantar vem de gente que a gente nem imagina que tem essa capacidade, a gente imagina que os problemas dela são piores que os nossos. Mas nós nos cuidamos mutuamente, conseguimos aí ser levantados. A nossa confiança no Senhor é restaurada, porque nós percebemos que Deus é um Deus que opera o impossível. Assim Davi estava confiante de que com ele Abiatar estaria a salvo. Então, meu querido irmão, quero deixar essa palavra para você. Momentos da sua vida que você quiser estar numa caverna, que quiser de fato se isolar, não faça isso, meu querido irmão. Não tente viver sozinho. Pelo contrário, às vezes esse tempo virá para você reconhecer o valor da sua família, para você reconhecer o valor que você tem. As pessoas que estão ao seu redor são imperfeitas? Sim. Pode ser que se enquadrem em um desses três tipos aqui, ou é problemática, ou é endividada, ou é depressiva, mas estão ali. Valorize, ajude. Não se preocupe consigo mesmo, se preocupe com os outros. Deus vai levantar você. Esteja pronto para ser usado pelo Senhor. Sai do seu lugar de conforto. Sai deste lugar que aparentemente é seguro. E se coloque em linha de batalha, porque o Senhor nos chamou para batalhar. E do Senhor é a guerra. Se você, meu querido irmão, escolher se entregar aquilo que você acha que é certo, você vai tomar o caminho de Saul e vai cometer um erro após o outro, e vai chegar ao ponto de ficar obcecado pelos seus próprios propósitos, ao ponto de estar disposto a abandonar a Deus e a sua vontade de uma maneira muito clara para fazer cumprir aquilo que você quer. Então, meu irmão, vá adiante. Mas eu estou sofrendo, eu estou chorando, vá adiante. Não pare. Porque quem sai andando e chorando enquanto semeia, a Bíblia diz que vai voltar com alegria colhendo seus feixes. Nós vamos ver isso na vida de Davi. Deus abençoe. Amanhã nós estamos aqui para começar bem mais uma semana. Um grande abraço e até mais.